Hoje eu vou falar de um conceito de um linguista chamado Stephen Krashen, que é um dos meus linguistas favoritos e que eu uso os conceitos dele tanto no meu aprendizado quanto aplico no desenvolvimento do nosso curso, porque eu acredito que é a melhor metodologia em relação ao aprendizado de línguas que existe. E eu quero falar do conceito do período silencioso. O que é o período silencioso? É o período que, quando a gente está aprendendo um idioma, a gente ainda não tem condições de falar absolutamente nada. É um período onde a gente está apenas absorvendo o conteúdo, a gente está apenas escutando e a gente ainda não tem condições de falar nada. É um período que existe naturalmente, tanto quando a gente está aprendendo nossa língua nativa. As crianças, quando elas nascem, elas são bebês ainda, elas passam por um tempo apenas escutando, até ela ter confiança para começar a tentar soltar as primeiras palavras dela. No começo ela começa a soltar tudo errado por causa de outras questões de desenvolvimento e tudo mais, mas esse período, ele existe, tanto na nossa língua nativa, quanto quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. E reconhecer a existência desse momento, desse período de silêncio, ele é importante justamente para a gente saber que no início o momento não é de sair se forçando ou sair tentando falar, e sim de absorver a maior quantidade de conteúdo possível através da escuta. E como a gente é adulto, a gente pode fazer isso através da leitura também, porque a leitura vai ajudar a gente a internalizar mais as estruturas do idioma e aprender mais vocabulário. E é justamente ao ato de falar antes da hora ou ser forçado a falar que eu associo a existência de muitas pessoas que têm trauma em relação ao aprendizado de línguas. Porque o que acontece? Ela vai lá para uma escola, ela foi atraída pelo marketing da escola que falou, não, você começa a falar desde a primeira aula, aí ela chega lá, a escola tem uma metodologia baseada em forçar a pessoa a falar, e aí ela tá ainda no período silencioso dela, ela deveria estar simplesmente escutando, simplesmente absorvendo, tudo numa boa, de forma tranquila. Aí o professor vai lá e força ela a, na frente das outras pessoas, cheio de pressão, a tentar falar, ou a ler um texto em voz alta, ou a responder perguntas. Aí o que acontece? A pessoa tem qualquer dificuldade ali, que é perfeitamente natural ter dificuldade nesse momento, ela trava, ou então a pronúncia sai muito errada, porque nesse momento ela deveria estar ouvindo e não falando, sai errado, ela tem dificuldade, tá todo mundo olhando ali, ela tem dificuldade, o professor fica corrigindo, aí o que acontece? A pessoa começa a acreditar que ela não leva jeito, que ela não tem inteligência para aprender e cria os famosos traumas em relação ao aprendizado de línguas. Igual a gente pode ver que muita gente tem trauma quanto a aprender inglês. Mas na verdade, eu associo esse trauma simplesmente porque a pessoa foi forçada a fazer alguma coisa antes da hora. Eu particularmente sou um grande fã de simplesmente ficar em silêncio, escutando, lendo, consumindo conteúdo e só falar quando existir uma situação realmente que o contexto pede. Eu percebi pela experiência, tanto própria quanto com alunos meus, que quando você foca no consumo de conteúdo, aumentar a sua compreensão, e quando você precisa falar numa situação que o contexto exige. O que é uma situação real, uma situação que o contexto exige? É aquela situação que ela não foi criada artificialmente para falar o idioma, como por exemplo uma sala de aula, onde todo mundo ali consegue falar em português, mas é forçado a tentar falar em inglês. Isso é uma situação artificial. Uma situação real é quando você está ali e aparece um estrangeiro na sua frente, e aí vocês têm um idioma em comum, que é o idioma que você está estudando, e aí é uma situação natural, você pega e fala. Ou quando você viaja para o país, e ali você precisa falar. Quando a gente foca em consumir conteúdo, quando vem uma situação real, a gente tende a se dar bem, principalmente porque a gente vai conseguir entender o que as pessoas falam. Então eu sou um grande fã da gente estudar idiomas em silêncio. Parece até controverso falar isso, aprender línguas sem falar, mas é verdade. A gente pode passar a maior parte do nosso tempo focado em compreender cada vez mais, que quando a gente viver uma situação real, a gente vai conseguir falar. Por isso mesmo que eu não sou um grande fã de prática de conversação. Eu não fico falando em japonês e em inglês com brasileiros, eu só falo quando eu vivo uma situação real, porque eu acredito na importância desse período silencioso e que a gente aprende a maior quantidade, a maior parte do idioma a gente aprende quando a gente está escutando e lendo. Para finalizar, eu acho que essa questão de você escutar mais do que fala é uma coisa que vai muito além do simples aprendizado de língua. Eu acho que na vida como um todo, no aprendizado de coisas como um todo, na aquisição de experiência, vale muito mais a pena a gente ser uma pessoa que escuta mais do que ficar falando sem saber, falando antes da hora, falando em situações que não precisava falar. Eu acho que a gente evita problemas, a gente tende a ser muito mais
observador e encontrar as informações que são úteis pra gente, se a gente conscientemente falar, não, peraí, deixa eu escutar mais do que falar. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou aqui. Se você tem sugestão de algum tema para um próximo vídeo, deixa aqui um comentário, eu leio todos os comentários, respondo a maior quantidade possível sempre que cabe uma resposta e dá um gostei nesse vídeo aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!